Ontem eu recebi lá no YouTube uma mensagem de uma pessoa dizendo que o marido dela já havia contestado a ação de alimentos, mas não fixou, o juiz não fixou alimentos provisórios. Desculpem aí, eu continuo meio dodói, mas faz parte, né? Vamos lá, eu sou o Dr. Claucimir Pereira, advogado no Rio de Janeiro. Existe uma preocupação muito grande quando se fala em vídeos sobre alimentos, em fazer a distinção entre alimentos provisórios, provisionais, o que é, o que não é. Então, para poder clarear um pouquinho, eu vou fazer uma ilação aqui bem superficial, porque também se torna cansativo e, na verdade, a pessoa quer a efetividade da informação, na prática, né? Então, vamos lá. Alimentos provisórios e provisionais. Tem a Lei de Alimentos, artigo 4º, e tem o Código de Processo Civil, tá? Que ambos versam sobre alimentos provisórios e provisionais. Um de natureza cautelar, tá? E o outro, tá? Eu diria que é uma natureza satisfativa, porque é emergente, urgente e necessário a mantença, principalmente das crianças. Então, feitas essas ilações aí bem breves, né, bem superficiais, na prática o que nós temos? Tanto os alimentos provisionais quanto os alimentos provisórios, eles são fixados assim que a ação é despachada pelo juiz. Por quê? Porque a demora do processo na discussão até chegar a um valor correto, até que o réu apresente defesa e etc., a criança tem que ter a cobertura, tá, dos alimentos. Então, o que acontece? Quando a pessoa diz para mim assim, o meu ex-marido, o pai do meu filho, já está contestando a ação e não pagou nada até agora, o juiz não fixou. Essa informação não é correta. Por quê? Provavelmente o juiz fixou, só que a justiça ainda não teve tempo suficiente para notificar o devedor para fazer o pagamento, para citar o devedor e para intimar, melhor dizendo, o devedor. Então, por que eu digo devedor? Porque a partir do momento que o juiz determina pagará o réu 20% do salário mínimo, tá? Se ele não pagar, sendo notificado, sendo intimado, aliás, ele já se torna devedor de alimentos. E essa dívida aí, inclusive ele sendo citado, já caberá a execução dessa dívida provisória. Então, o que acontece? Às vezes o advogado, na ansiedade ali, né? O réu não é citado, mas já passou 1, 2 meses, ele entra com a execução. Mas se não for citado, não há que se falar em obrigação de cumprir a ordem do juiz. Então, o correto aí é a citação e a intimação para pagar os provisórios, e o processo segue com a discussão principal quanto ao valor, né? A possibilidade, necessidade, o que é razoável, o que não é, e etc. Aí serão levadas em consideração também as despesas que essa criança tem, entre outras coisas, e também o salário, né, desse alimentante. Então eu estou aqui desfazendo essa dúvida aí dessa senhora. Realmente tem que consultar o processo para saber o que está acontecendo. De repente faz parte aí a questão da demora, ele contestou lá, mas não houve ainda o tempo hábil, por exemplo, para o empregador cumprir, né, o desconto em folha e por aí vai. São ilações, não dá para a gente ficar especulando sobre um determinado processo. O essencial é que, se você contrata um advogado, se você tem um defensor público, não procure na internet informação sobre o seu processo. O correto é você procurar o advogado, é você procurar o defensor público para que ele sim possa, tá,
te dar a informação correta. Desculpa alguma coisa aí, tá? Eu sou o Dr. Claucimir Pereira, advogado no Rio de Janeiro. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo.